Como pode um Deus absolutamente perfeito criar um mundo imperfeito? Se um artista é perfeito, logo todas as suas obras são perfeitas. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos tratar sobre a criação de Deus. O que você viu no início aí foi um comentário que eu vi em um vídeo que eu assisti. E o comentário traz uma lógica muito interessante e um forte argumento dos ateus, ou pelo menos de parte dos ateus, ou daqueles que a gente pode chamar de ateus militantes, sobre a criação de Deus. E eles usam esse argumento para dizer que Deus não existe. Por quê? Essa é a lógica. Como pode um Deus absolutamente perfeito criar um mundo imperfeito? Ora, se um artista é perfeito, todas as suas obras são perfeitas. Esse é um argumento brilhante, formidável, fruto de uma mente que tem preguiça de pensar e uma mente que não consegue observar a perfeição de todas as criaturas. O problema é que as pessoas olham para a natureza ou para a criação como um todo, e eu preciso dizer o seguinte: cada ser humano vai olhar para a natureza, para a criação, com as suas próprias lentes, com a sua própria cosmovisão, com a sua visão de mundo, de universo, de tudo que existe. E claro, todos vão defender a sua maneira de olhar. Eu respeito muito os ateus, embora eu veja que muitos ateus não têm o mesmo respeito ao tratar dos cristãos como pessoas idiotas, burras, pessoas que não têm neurônios, pessoas que não conseguem pensar. Essas são algumas das palavras gentis que alguns ateus usam para se referir aos cristãos. Ok. Mas, ao que parece, por este comentário riquíssimo em conhecimento, fruto de uma lógica totalmente rasa, pelo menos ateus como este, pensam que Deus fez tudo de acordo com o nosso prazer. Ou Deus, se realmente existisse, teria que criar um mundo bom para o ser humano. Mas quando a gente vai para a narrativa bíblica, em Gênesis capítulo 1, versículo 10, eu vou mostrar para você, em diversas traduções, o mesmo versículo, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 10, diz assim na Nova Versão Internacional: a parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. A nova tradução da linguagem de hoje, a última parte diz: e Deus viu que o que havia feito era bom. João Ferreira de Almeida Recebida diz: e viu Deus que isso era bom. A João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel diz: e viu Deus que era bom. Então eles pegam um versículo como este aqui, em diversas traduções, Deus dizendo, aliás, a tradução dizendo: e Deus viu que era bom. E viu Deus que era bom. E o que havia feito era bom. Então, eles dizem o seguinte: ora, se realmente era bom, se era perfeito, porque há imperfeições. Mas que imperfeições são essas? Você pode perguntar para eles. E eles vão dizer: ora, pessoas que nascem com imperfeições, pessoas que nascem com partes deficientes, erros genéticos, vou colocar dessa forma. Deus não criou as coisas para agradar o ser humano. Entenda isso. A criação de Deus se deu a partir de sua vontade. Ele não criou nada para agradar você e eu. Ele criou tudo para agradá-lo, para o exaltar. Quando Deus diz que tudo é bom, realmente é bom. Ele criou, ele sabe o que é bom. Então ele diz: tudo é bom. Mas bom para quê? Para você e para mim? Para satisfazer a nossa vontade? Não. O problema dos ateus é quando leem a Bíblia isoladamente, não são todos, mas eles pegam uma passagem, isolam e dali eles forçam o texto a falar algumas coisas que não está no texto. Você precisa entender que, se tratando de interpretação de qualquer texto, de qualquer livro que seja, você não pode desconsiderar outras passagens que falam da mesma coisa, do mesmo assunto. E quando o assunto é criação e Deus ter criado tudo bom, nós temos várias passagens, mas eu vou usar mais uma aqui, de Provérbios. Capítulo 16, versículo 4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito. Em Gênesis capítulo 10 diz: Deus criou tudo e viu que era bom. Propósito. Deus criou tudo e viu que era bom. Deus criou com um propósito. O bom é esse propósito. Ele criou tudo com uma finalidade. Bom para aquilo em que foi criado, ou para o que foi criado.
bom dentro daquilo que Deus fez para ser. Então este é o sentido das coisas criadas. Não é um sentido que você e eu possa entender ou acreditar. Você não precisa acreditar em nada, você não é obrigado a acreditar em nada, mas você não pode pegar passagens e esquecer das outras. Deus criou tudo e viu que era bom, bom para um propósito, bom para aquilo em que ele planejou criar. Quando ele cria algo, ele tem uma finalidade para tudo que foi criado. O céu, o mar, os seres irracionais, os seres racionais, as aves do céu, tudo foi criado com uma finalidade. O sol é criado com uma finalidade, a lua é criada com uma finalidade, as estrelas criadas com uma finalidade, o tempo, o espaço, a matéria, tudo foi criado com uma finalidade. E Deus viu que tudo era bom. Como disse o próprio Pondé, o ateu militante, ele é chato, é irritante. Por quê? Porque ele é do tipo que quer praticamente obrigar a pessoa a descrer ou negar o que acredita.